Me chamo Maria Cristina Marchioro, atualmente vice-coordenadora da primeira região tradicionalista. Tenho como formação acadêmica pedagogia, sou habilitada em orientação educacional e supervisão educacional. Pós-graduada em psicomotricidade para deficiências neurológicas. Tenho estudos adicionais em história, focalizando a história do Rio Grande do Sul e o curso de matemática. Sou avaliadora do estado do Rio Grande do Sul, principalmente dentro dessa área da história. Estamos aqui na frente do CTG Laço da Querência, do Clube do Professor Gaúcho, onde eu sou uma das fundadoras, que até vim hoje contar um pouco da história desta casa. Muito bem. Em sua opinião, quanto a vida pessoal do professor interfere no cotidiano profissional? A vida pessoal particular do professor não deveria. Às vezes ela influencia sim, porque somos humanos, né? Mas as minhas experiências pessoais nessa área sempre influenciaram muito nas dinâmicas de sala de aula, com o aluno, com experiências novas, com atividades, com feedbacks. Sempre me influenciaram as minhas experiências pessoais dentro dessa área. Como a formação de caráter pessoal do professor pode ser benéfico para a prática docente? Bem, endossando o que eu acabei de dizer, como há muitos anos trabalhando, especificamente avaliando, estudando, palestrando sobre a história do Rio Grande do Sul, a minha vida pessoal sempre influenciou no momento que eu estava dentro de uma sala de aula com os meus alunos. Sempre criando dinâmicas diferenciadas, trabalhos diferenciados, muitos trabalhos até, muitas vezes, voltados para a área do tradicionalismo. Em sua opinião, a técnica metodológica pedagógica de ensino deve se sobrepor ao domínio dos conteúdos? Sempre deveria ser assim, porque muitas vezes nós dominamos determinado conteúdo, mas nós não sabemos explicar aquele conteúdo didaticamente. Nós não sabemos colocar, de acordo até com a faixa etária do nosso público-alvo, aquele conteúdo específico, para que ele se torne atraente. E não aquele conteúdo que se torne chato, maçante. Nós temos que fazer, principalmente da nossa história, alguma coisa atraente e que a gente entenda que é a base do nosso presente e que será sempre até para o nosso futuro. Perfeito. Como se pode construir a identidade do professor, considerando sua formação pessoal, profissional, os saberes iniciais, a prática vivenciada e a didática metodológica de ensino nos dias atuais? Bem, a nossa formação, muitas vezes dentro do curso de magistério, dentro da nossa formação acadêmica, ela se torna muito teórica. E nós, pelo próprio tempo, pelas próprias atividades que nos são queridas, nós temos que dedicar a livros, nos dedicar a muita teoria, muita teoria. E quando nós saímos dessa formação, nós descobrimos que nós precisamos de muita prática, de muita atividade. Temos que saber vivenciar de acordo com a faixa etária do nosso aluno, onde essa escola está inserida, qual é o meio que ela está inserida. Já me deparei com escolas onde fui realizar algum trabalho que a escola era do lado de uma entidade tradicionalista. Então, todo mundo focado para as informações sobre a história do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que a nossa formação enquanto professor, às vezes, deixa a desejar nesta área. Nós só vamos realmente aprender praticando. E para finalizar, professora Cristina, considerando a latente dissociação da teoria com a prática, muito embora haja constante adequação do conteúdo teórico de formação, embasado na pesquisa prática cotidiana, a plena formação para a docência se dá apenas na formação técnica acadêmica, talvez agregada à vivência, ou apenas através da prática docente, com a distinção da teoria na prática aplicada, ou ainda em ambas, se for a sua opinião? Eu acho que em ambas, né? Eu sempre já falei em diversas palestras na área da educação, que da teoria para a prática nós temos uma ponte. Mas graças a Deus nós temos uma ponte cimentada, bem embasada,
que faz com que a gente saiba estabelecer o que é preciso, o que eu aprendi, o que eu li, atravessa essa ponte e o que eu vou levar do outro lado da ponte, na prática, para que se torne alguma coisa acessível, dinâmica, interessante, e para que as pessoas busquem. Agora nós vamos ao sentido inverso da ponte. Eu estive lá, as pessoas aprenderam, mas elas querem mais. Então vamos atravessar a ponte de novo e buscar mais teoria? Então as duas têm que estar juntas, né? Existe esse discernimento, existe na nossa formação, infelizmente alguns cursos nos proporcionam que a gente aprende uma coisa na teoria e não consegue depois na prática. Tem que ver a comunidade que está inserido, o nosso público-alvo, nosso aluno.